E o Senhor é uma daquelas pessoas que eu vi no inferno, nas trevas exteriores, quando Deus me arrebatou do inferno, que negaram, estão lá, porque negaram a eficácia da palavra. Foram condutores cegos. Quando já se viu um cego guiar outro cego no carão na prova, não é assim? E o cego é tu. Pobres ovelhas tuas que ainda concordam nos seus comentários com as tuas heresias. Mas aqui está uma que Deus levantou para contradizer pastores hereges como tu. Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. Pastora diz que o pastor Paulo Júnior da Igreja Aliança do Calvário é um herege e que viu pessoas como ele no inferno. Uma mulher denominada pastora que tem um canal no YouTube tenta refutar o pastor Paulo Júnior devido a uma pregação onde ele explica se uma mulher pode ser pastora ou não. Ela, para defender o seu cargo, faz um vídeo. Assista um pedaço do vídeo. Não vamos colocar o vídeo completo devido às diretrizes do YouTube, mas vamos colocar alguns pontos importantes. Hoje eu quero vos falar novamente de um assunto que traz tanta polêmica, eu não sei porquê. Porque nós temos as escrituras na mão e às vezes erramos tanto. Ouvi uma pregação do senhor Paulo Júnior em um dos seus vídeos pregando, melhor dizendo, que a mulher não pode ser pastora, baseado no capítulo 2 de 1 Timóteo, no versículo 9 a seguir. E nós vamos meditar no texto em destaque, porque eu nunca vi tanta heresia como eu vi neste canal do senhor Paulo Júnior, que se diz pregador da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma breve meditação antes de ler o texto em destaque. Então a mulher pode falar na ONU, nos palácios de reis, pode falar no Congresso, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, e não pode falar na igreja, senhor Paulo Júnior. Deus humilharia assim uma mulher? Por causa do homem? Sugiro que tu deixe de ser condutor de cegos. Eu sinto pena, senhor Paulo Júnior, das ovelhas que te ouvem, pois elas se encontram desprovidas da eficácia da palavra de Deus, na sua totalidade. Vamos ler, amados irmãos, o texto em questão. 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão, seu Paulo Júnior, de servir a Deus, segundo o Senhor. A mulher não pode fazer nada dentro da igreja. Aqui não destaca a igreja com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, Paulo dizendo, porém que as mulheres ensinem, nem use de autoridade sobre o marido, não é sobre o homem, que o Senhor falou. Só se for na sua Bíblia que está escrito o homem. Aqui o texto na minha Bíblia, em todas as Bíblias que eu tenho, fala que a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Agora eu lhe pergunto,
Senhor arrumou a ideia de que a mulher exerça autoridade em homem dentro da igreja? Aqui Paulo se refere ao marido. E o Senhor não atentou para isso, ou modificou a Bíblia. Procure outras Bíblias, eu sugiro o senhor Paulo Júnior. Porque o Senhor está falando daquela igreja, para aquele culto. E na Bíblia Sagrada o Senhor não vai encontrar nenhuma referência sobre esse texto. Porque aquelas mulheres, senhor Paulo Júnior, estava sem nenhuma qualificação para exercer qualquer cargo ou função na igreja devido ao seu comportamento. E isso não pode ser generalizado nas igrejas do Senhor. Ouça, seu Paulo Júnior, o meu testemunho aqui. Meu falecido marido não queria que eu fosse pastora, nem muito menos frequentar a igreja. Quando eu chegava da igreja, o portão estava fechado com 4 voltas de corrente e muitas vezes eu pedi uma serrinha de ferro para serrar essas correntes para poder entrar para minha casa. E o Senhor me disse, senhor Paulo Júnior, que ia eliminá-lo se ele continuasse impedindo o meu ministério com Deus. E cumpriu. Olha aqui, senhor Paulo Júnior. Faço questão de lhe mostrar. Dá para ver aí? Estão vendo? A certidão de óbito aqui na comarca de Santo André. Está vendo, senhor Paulo Júnior? Ele queria me limitar e Deus limitou ele na sepultura. E eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Uma questão que permanece forte nos dias de hoje é a questão da ordenação feminina. Afinal, mulheres podem ser pastoras? Nós acreditamos que tanto os homens quanto as mulheres foram criados à imagem de Deus. Porém, Deus deu funções distintas a cada um. Em Efésios, por exemplo, capítulo 5, vemos que o homem é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma forma, na igreja, Deus deu a função da liderança pastoral aos homens e não às mulheres. Deus não criou originalmente o homem e a mulher iguais? Qual a base, pois, para impedir que a mulher seja ordenada pastora? Vamos lá. De fato, lemos em Gênesis capítulo 1 que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Entretanto, lemos no relato mais detalhado de Gênesis capítulo 2 que Deus lhes atribuiu papéis diferentes, dando ao homem o papel de liderar e cuidar da mulher, e à mulher o papel de ser ajudadora em submissão. Essa diferenciação é percebida por Paulo na ordem em que foram criados. Primeiro o homem e depois a mulher, como está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Na forma como foram criados, a mulher foi criada do homem, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. E no propósito para o que foram criados, a mulher foi criada por causa do homem, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. A igualdade da criação, portanto, não anula a diferenciação de funções estabelecidas na própria criação. Existe algum texto na Bíblia que diga claramente é proibido que as mulheres sejam ordenadas ao ministério? Nenhuma das passagens usadas contra a ordenação feminina diz claramente que mulheres não podem ser ordenadas ao ministério. Entretanto, todas elas impõem restrições ao ministério feminino e exigem que as mulheres cristãs estejam submissas à liderança cristã masculina. Estas restrições têm a ver primariamente com o ensino por parte de mulheres nas igrejas, já que o governo das igrejas e o ensino público oficial nas mesmas são funções de presbíteros e pastores. Infere-se que tais funções não fazem parte do chamado cristão das mulheres. Ainda se o argumento do silêncio for usado, ele se vira contra a ordenação feminina,
pois não há texto algum que diga que as mulheres devem ser ordenadas ao ministério da palavra e ao governo eclesiástico, enquanto que as Escrituras atribuem ao homem cristão o exercício da autoridade eclesiástica e na família. O ensino de Paulo sobre as mulheres na igreja se aplica hoje? Não estava ele influenciado pela cultura daquela época, que era muito diferente da nossa? Vamos lá novamente. É necessário fazer a distinção entre o princípio teológico, supracultural e a expressão cultural deste princípio. Como assim? Vamos lá. Há coisas no ensino de Paulo que são claramente culturais, como a determinação para o uso do véu, em 1 Coríntios capítulo 11. Porém, enquanto o uso do véu é claramente um costume cultural, ao mesmo tempo expressa um princípio que não está condicionado a nenhuma cultura em particular, que é o da diferença funcional entre o homem e a mulher. O que Paulo está defendendo naquela passagem é a vigência dessa diferença no culto público. O véu é apenas a forma pela qual isto ocorreria normalmente em cidades gregas no século I. Notemos ainda que Paulo defende a participação diferenciada da mulher no culto, usando argumentos permanentes que transcendem a cultura. Mas o Novo Testamento diz que em Cristo não há homem nem mulher. Todos são iguais diante de Deus, como está em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Proibir as mulheres de serem oficiais da igreja não é fazer uma distinção baseada em sexo? Não se pode discordar de que o evangelho é o poder de Deus para abolir as injustiças, o preconceito, a opressão, o racismo, a discriminação social, bem como a exploração machista. E nem se pode discordar de que Cristo veio nos resgatar da maldição imposta pela queda. Está o apóstolo Paulo dizendo que as mulheres podem exercer os mesmos cargos e funções que os homens na igreja, já que são todos aceitos sem distinção por Deus através de Cristo pela fé? Entendemos que a resposta é não. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, não está ensinando a igualdade para o exercício de funções na igreja, mas a unidade de todos os cristãos em Cristo. O conceito da submissão feminina ensinado na Bíblia não acarreta inevitavelmente o conceito de que o homem é melhor ou superior à mulher? Infelizmente, muitos têm chegado a esta conclusão, mas ela certamente é equivocada. O ensino bíblico é que Deus criou homem e mulher iguais, porém com diferentes atribuições e funções. A Bíblia ensina que Deus tem autoridade sobre Cristo. Cristo tem autoridade sobre o homem e o homem tem autoridade sobre a mulher. É uma cadeia que começa na Trindade e continua na igreja e na família. Podemos inferir, guardadas as devidas proporções, que, da mesma forma como a subordinação de Cristo ao Pai não o torna inferior, como afirma a fé reformada em sua doutrina da Trindade, a subordinação da mulher ao homem não a torna inferior. Assim como pai e filho, que são iguais em poder, honra e glória. Em várias ocasiões, o Novo Testamento determina que os crentes se sujeitem às autoridades civis, como está em Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 5, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 até o 17. Em nenhum momento, entretanto, este mandamento implica que os crentes são inferiores ou têm menos valor que os governantes. Igualmente, os filhos não são inferiores aos seus pais, simplesmente porque devem submeter-se à liderança deles, como está em Efésios capítulo 6, versículo 1. O conceito de subordinação de uns aos outros tem a ver apenas com a maneira pela qual Deus estruturou e ordenou a sociedade, a família e a igreja. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus.